Boa noite, amigos. Espero que estejam todos bem. E vamos então para mais um estudo do Evangelho no dia de hoje. Falaremos do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título A Fé que Transporta Montanhas. Dizem os nossos amigos espirituais: acreditem sempre no bem, ainda que você não se sinta preparado para ele, mas esforça-te na fé pela renovação íntima, segundo os ensinamentos do Evangelho. Porque é tendo essa fé sincera e perseverante que com certeza nós removeremos as montanhas de imperfeições que ainda nos separam de Deus. Essas montanhas que nos diz Kardec, são as dificuldades, as resistências, a má vontade, tudo que encontramos entre os homens, os preconceitos, o egoísmo, o fanatismo, a irritação. Vocês podem observar nas pessoas conhecidas publicamente como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, que teve uma vida inteira de ensinamentos do poder da fé. Quanta coisa o Chico venceu com a sua fé, com aquele poder da sua fé e com a perseverança que essas pessoas que eu citei perseveraram. Essas pessoas são nossos exemplos, são nossos modelos. Nós podemos ver quanta humildade existia nos atos. Elas eram humildes. Elas não tinham uma só palavra que contrariasse alguém. Não havia uma pessoa, eram todas as pessoas. Elas chegaram a um ponto de transportar as montanhas, as dificuldades de sua vida, que elas não viam mais dificuldades em transportá-las, em vencê-las, em enfrentar sem medo e com a doçura e com a meiguice que todas elas tinham, em vencer. Sabe, essas pessoas nós podemos perceber que elas perseveraram. Elas venceram pequenos e até grandes obstáculos, sempre em nome de Deus. E são, não só nas palavras, nos atos, em tudo que aconteceu em suas vidas, elas executaram com simplicidade, sem manifestações ruidosas. Ao contrário, elas evitavam manifestações, sempre humildes, não criticavam, evitavam discussões, não por covardia, mas inconscientemente, elas já sabiam que a fé é um veículo de paz e que tinham, através dessa fé, uma ligação com o alto, portanto, uma grande confiança naquilo que estavam fazendo. Sabem, a fé é um patrimônio exclusivo do espírito, que não é dominado pela matéria. Eu lembrei
agora de um fato que eu li no livro Atos dos Apóstolos, onde um sumo sacerdote havia alertado os apóstolos João e Pedro para que absolutamente não falassem em nome, nem ensinassem em nome de Jesus, nada. Porém, apesar das ameaças que pesavam sobre suas cabeças, os dois dedicados discípulos de Jesus encheram-se de coragem e fé e responderam: julgueis vós que é justo diante de Deus ouvir-vos a vós do que a Deus? E mesmo sabendo, conscientes de novas ameaças, de terríveis perseguições, eles glorificaram a Deus e saíram pregando as palestras de Jesus e com redobrada intensidade. É imperioso, é necessário que uma pessoa tenha sempre a coragem de manifestar a sua fé e a sua convicção, ainda que isso lhe traga problemas. Onde ele vive, onde ele trabalha. Kardec afirmou que a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Por isso, o Espiritismo preceitua a seus adeptos: evitem os inconvenientes da fé cega, aquela que aceita tudo sem verificação, e sigam por uma fé raciocinada, tendo sempre a coragem de divulgar, ainda que contrariem amigos e familiares, todos os ensinamentos de Jesus. Disse André Luiz: acredite em tuas possibilidades de transformação, ainda que te pareça difícil. Ele nos deram alguns exemplos. Na humildade, mesmo que você seja orgulhoso, na esperança, ainda que te veja em desespero, na coragem com que tenhas medo, no perdão, ainda que pensas em vingança, na bondade, ainda que te atoles no mal. Acreditando sempre no bem e com confiança em si mesmo, nós conseguimos levar e conquistar os objetivos definidos, nossos objetivos definidos, porque nós temos confiança em frente, porque nós sabemos o que estamos levando. Entretanto, diz André Luiz, veja o uso que você faz dessa confiança. Chico, através de Emmanuel, nos ensinava: quanto possível, procure acostumar-te ao bem. Pense e fale no bem, tanto quanto puderes. Um dia compreenderás que a pessoa, seja ela quem for, somente ela crê, e tão somente naquilo que cultiva no próprio coração. Acredito
que ao dizer isso, Chico quis nos dizer: agimos como vivemos. O bem é a fé. O bem e a fé se tornam uma rotina e nos levam a todas as tarefas, na certeza que sairemos delas com louvor, na certeza que todas as tarefas que nós pegarmos com fé, acreditando como Deus é nosso guia, como Ele está conosco, como Ele nos protege. Todas as vezes que nós estamos numa causa justa. E esse sentimento de fé, de confiança, de amor, de autoconfiança, nós vamos ter sem medo. Vamos ter confiança em nós mesmos, que nos levará à conquista de objetivos definidos. Entretanto, vamos ver que uso nós fazemos dessa confiança, porque se nós não seguirmos pelo caminho da verdade, pelo caminho que nós vamos escolher, pelo caminho que nós temos confiança, mas não porque eu confio simplesmente, porque eu sei que aquele caminho é uma confiança que nasceu comigo, eu tenho ela, e eu vou ter a minha confiança sempre, porque eu pratico bem, eu ajo no bem, eu aconselho o bem, eu convivo com o bem, como Chico, através do Emmanuel, nos ensinava. E nós acostumaremos, assim, a nos dirigir sempre pelo bem, porque eu não tenho que fazer força, eu vou fazer o bem uma coisa natural, uma coisa que... E tendo confiança que ele vai dar certo. Porque era o que Jesus nos ensinava. Era o que Jesus veio aqui nos ensinar. Era o que ele nos ensinou para que a gente possa acreditar através do bem, através do amor, através de uma vida com humildade, sem guerras. Ninguém mais do que o Mestre Divino tinha tanto conhecimento, com tanta vontade, com tanto poder, e, no entanto, ajoelhou-se no Jardim das Oliveiras, aceitando que se cumprisse a vontade do Pai. Quanta humildade e quanta vitória ao mesmo tempo. Esta é a diferença entre os vitoriosos do mundo e os vencedores de si mesmos. Nós vamos, então, encerrando este evangelho por aqui, acreditando que o mundo, embora tão conturbado como está no momento, mas ele está indo para um caminho de paz, de tranquilidade, graças a esses ensinamentos
que Deus fez com que seu Filho trouxesse para nós. Esses ensinamentos que afastam todas as montanhas, aquelas montanhas, como Kardec nos disse, as montanhas que são a hipocrisia, a irritação, tudo aquilo que pode nos perturbar e fazer com que a gente não chegue a um propósito definido, que é o que Jesus queria e quer que façamos até hoje. Então, meus amigos, cada um de nós procure desenvolver essa destreza, podemos chamar assim, que nós vamos ter cada vez mais em relação à luz, ao bem, à coragem, à perseverança, ao perdão, sempre seguindo esse caminho que Jesus nos trouxe, esse caminho que só nos ensinou o bem e a força. E um dia nós todos venceremos. Estamos vencendo, já estamos pensando nesses assuntos tão delicados como esse, mas nós vamos vencer, já estamos vencendo. E haverá um dia em que o mundo será um mundo de paz, um mundo em que essas montanhas que não nos trazem nada, essas montanhas de coisas ruins, ficarão para trás. Nós estaremos num mundo onde nós teremos confiança de continuar cada vez a crescer mais. E provavelmente vamos assim passando naquelas escalas todas que nós aprendemos, cada vez mais para um mundo mais adiantado, ficando para trás aqueles que não quiseram nos acompanhar, aqueles que quiseram continuar naquele mundo de tristezas, de aflições, de incredulidade. E assim, meus amigos, eu desejo uma boa noite para todos vocês. Tenham um sono tranquilo. Acordem amanhã cheio de propósitos bons. Cheio de propósito bom para com aqueles principalmente com os quais você convive. Porque se cada lar se transformar num reduto de paz, o mundo chegará à paz. Fiquem todos com Deus, que Jesus nos abençoe. Boa noite.